A aposentadoria é um momento de mudança que traz incertezas e gera muitas expectativas. É um verdadeiro divisor de águas. Alguns pensam em viajar, morar na beira da praia, abrir um negócio. Mas se desligar de uma instituição, sair daquela rotina de trabalho não é tão simples quanto parece, viu? Pois bem, para falar sobre este tema, eu converso agora com a diretora de aposentados e pensionistas do Sindileges, Maria Elisa Siqueira de Oliveira, e também com o presidente da Associação dos Servidores Inativos e Pensionistas da Câmara, Roberto Guimarães. Vou começar primeiro com as mulheres. Maria Elisa, como é que você avalia hoje essa transição do trabalho para a aposentadoria? Se por um momento, como você já bem falou, parece uma coisa muito gostosa, que a pessoa, eu vou descansar, eu não preciso ter aquela rotina, aquele trabalho, você pode descansar. Mas a realidade mostra uma outra situação para nós, que os servidores se aposentam, às vezes eles ficam estressados, porque eles sentem falta, porque a pessoa que trabalhou 30, 40 anos, ela tirar esse vínculo, romper esse vínculo é uma coisa muito difícil. É por isso que nós estamos sempre orientando os servidores. A Câmara, Senado, TCU tem feito um trabalho muito bom em relação à preparação para a aposentadoria, né, que nós chamamos de PPAs, e que tem tido um resultado muito bom. Orientando as pessoas que elas, por exemplo, se querem aposentar, tudo bem, mas tem que estar preparadas. Porque a gente pensa que é só cumprir o pedágio, né, o tempo que a gente tem que ficar para poder se aposentar. Não é bem isso, porque além disso nós temos outras situações, que são as pessoas que se aposentam e depois sofrem por conta disso. Então esse trabalho de preparação para a aposentadoria, ele é muito importante, que abre assim um leque de opções para a pessoa. Se ela não quer fazer nada, tudo bem, mas de repente se ela tem uma opção de empreendedorismo, coisas que o valha, é uma coisa bem valiosa. Ou de repente uma filantropia, né, trabalhar com uma pintura, fazer algum trabalho ou outro, é uma coisa interessante. E Roberto, você concorda com a Maria Elisa? Realmente é uma transição, às vezes, até meio traumática? É preciso prosseguir? O que Maria Elisa falou realmente tem significado. E nós temos essa experiência já nas nossas casas do Congresso Nacional e do TCU, de associações, não as associações só de representação da classe, mas as próprias instituições estão fazendo já um trabalho com os que estão prestes a se aposentar, ou desejando, para que eles fiquem experientes no que vai acontecer, qual é a perspectiva de vida dela, né? Por exemplo, a pessoa passa, como ela disse, 40 anos quase, até outros têm 50 anos de trabalho, sai pela compulsória. Por que ele saiu pela compulsória? Porque ele não sabe o que é que ele vai fazer no outro dia. Então, é muito importante que cada um comece a pensar, quando estiver se aproximando do tempo dele, o que é que vai fazer. Eu, por exemplo, posso dar exemplo mesmo, não parei. Fui trabalhar profissionalmente a serviço do governo, numa instituição do Poder Executivo, na empresa, como outros colegas, e depois que deixei definitivamente o serviço remunerado, hoje trabalho, como também a Maria Elisa, num trabalho não remunerado, ou seja, em benefício da classe, na Associação dos Aposentados e Pensionistas da Câmara. Essa aqui é uma expectativa que a gente tem de vida. Bom, os dois tocaram num ponto importante, que é esse programa de preparação para a aposentadoria que as 3 casas possuem, e a gente vai ver um pouquinho mais desse detalhe sobre esses PPAs. Vamos ver. A chegada da aposentadoria é um momento delicado. Mudar a rotina de décadas significa encarar uma nova vida. Afinal, são mais de 30 anos dedicados ao trabalho. E foi pensando nessa transição que a Câmara, o Senado e o Tribunal de Contas da União formam turmas para os programas de preparação para a aposentadoria, que tem o objetivo de ajudar os servidores nessa hora. Os programas foram implementados em 2010. Nós observamos no PROCER, no Programa de Valorização do Servidor, a grande procura, a grande demanda dos servidores sofridos com essa transição, com esse momento difícil da vida, após passarem aqui na cama durante 30, 35 anos e dessa saída abrupta. Durante 3 meses, os novos aposentados fazem cursos, assistem palestras e recebem muitas dicas sobre aspectos jurídicos, empreendedorismo, orçamento familiar, saúde, entre outros. O consultor legislativo da Câmara, Eduardo, participa das atividades e garante que os programas são fundamentais para ingressar na nova fase da vida.
esse curso objetiva nos preparar e nos dar indicações como essa nova fase poderá ser melhor, né? Melhor exercida. Para mim, para os colegas todos, tem ajudado bastante, porque tiram dúvidas sobre todos os campos, né? Inclusive salariais, pessoais, familiares e próprias da nossa existência. Bom, e quem se aposenta não pode ficar parado. Roberto, quais são as ações que a ASA tem desenvolvido juntamente com o Sindileges e outras associações, justamente voltadas para os aposentados e pensionistas? A ASA, quando ela foi constituída, ela era justamente só para coordenar os trabalhos em benefício dos direitos dos aposentados, especificamente dentro da Câmara dos Deputados. Depois disso, ela ampliou, veio o Sindileges, ela se associou ao Sindileges, se associou também à Associação do TCU, dos aposentados do TCU, como também à ACICEF, no Senado, sempre pensando no melhor para os aposentados, na condição de vida dele, manter os padrões de salários, de proventos, né? E também determinados direitos constitucionais que aqui, de uma vez por outra, aparece um governo querendo tirar. Mas também tem um lado social. Nós já tivemos um clube, mas vimos que não é o ideal para os nossos colegas, além da defesa dos seus direitos. Mas nós fazemos reuniões mensais, em que comemora-se o aniversário daqueles do mês, né? Cantamos o parabéns, tem música, tem alguns colegas que tocam violão, outros tocam sanfona, e forma a roda de samba, de tango, de bolero, todos cantam, né, não? Algumas colegas pensionistas, né? E, tanto homem como mulher, eles participam, porque a gente até fica pensando assim, puxa, é a saudade daquele colega, daquela colega que morreu, representado por aquela esposa, viúva ou viúvo, e trazendo aquela lembrança. Muitos levam também seus filhos e netos até, para essas reuniões amenas que nós temos todo mês. E às vezes até forma um novo ciclo de amizade. Exatamente, né? Começa um novo ciclo. Esse é um dos propósitos que nós temos mensais. Outro propósito nosso é a ajuda social. Não aquela de dar dinheiro, porque ele já tem o salário, né, o provento, mas por exemplo, um colega que está doente. Quem é que é amigo daquele colega? Quem é mais chegado? Quem foi que conviveu com ele 10, 15 anos na mesma sessão ou mais? Então a gente liga para esse colega e ele vai fazer a visita. É uma alegria, às vezes até melhora a saúde. Isso é um dos trabalhos sociais que a gente tem feito. A amizade continua, né? Com certeza. E o trabalho, o Sindileges tem sempre apoiado essas ações da ASA, que a ASA é, na realidade, uma grande parceira do Sindileges, né? Na pessoa do Roberto, que a gente tem acompanhado de perto, e nós temos visto nisso bons frutos, né? Porque ele consegue congregar os colegas. Isso é uma coisa muito importante, que pós-aposentadoria as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Porque ele não tem um referencial mais do trabalho, então ele quer estar com alguém. E esse alguém normalmente se encontra nessa última sexta-feira do mês. Esse é um trabalho muito bonito, né, que ele tem feito. E o Sindileges, por sua vez, nós temos trabalhado no caso que aconteceu agora recentemente, que é a Sala do Servidor, né, o trabalho feito pelos diretores lá do Senado Federal, patrocinado pelo Sindileges. Foi um momento muito bacana, de grande descontração. São coisas assim que a gente tem que aproveitar esses momentos. Então nós temos procurado fazer uma vez por ano. O Senado, no ano passado nós fizemos congregando todas as 3 casas, né? Câmara, Senado, TCU, e dessa vez apenas o Senado fez. Então nós estamos sempre fazendo esse apoiamento e chamando também os servidores para estarem conosco aqui no Sindileges, para de repente dirimir alguma dúvida, né? Ter algum questionamento que a gente possa efetivamente ajudar. Vamos dar agora umas dicas para quem está a um passo para se aposentar. O que a pessoa precisa fazer? O que o servidor deve procurar? Existe alguma sessão específica nas casas? Quais são os passos? Em cada uma das casas, né, eles podem procurar o serviço, né, de aposentadoria, né, normalmente os setores competentes para isso. Eu sempre saliento que as pessoas precisam procurar, inclusive porque muitas pessoas pensam, eu estou aposentando hoje, mas como a legislação me permite retornar, né, ao serviço público num período de 5 anos,
Então, hoje eu estou aposentada, amanhã eu quero voltar e vou poder. Eu sempre procuro orientar as pessoas que procurem cada uma das casas para ver se não ocorreu a extinção do cargo. Porque com a aposentadoria, principalmente na Câmara dos Deputados, no caso do pessoal do nível médio, alguns cargos foram extintos. Então, com a aposentadoria da pessoa, aquele cargo é extinto e a pessoa não pode mais retornar à atividade. Então, é bom que eles procurem saber isso. E outra coisa, saber quanto que efetivamente vão receber. Que muitas pessoas ignoram essas informações e depois, quando vão se aposentar, eles levam um mau susto. E às vezes as pessoas já não estão pagando mais previdência e depois, com a aposentadoria, ainda voltam a pagar a previdência e outros, né, ganhos mais que deixaram de se somar ao contra-cheque. Inclusive, Maria-Elisa, existem até algumas propostas aí de emenda constitucional querendo modificar justamente essa questão da contribuição previdenciária para os aposentados. Mas, Roberto, bom, às vezes as pessoas se aposentam, ficam naquela expectativa, será que a minha vida vai continuar boa, vai melhorar? Que recado o senhor gostaria de deixar? Eu quero dar uma mensagem para aqueles colegas que pretendem se aposentar e alguns que já se aposentaram, que não parem, não devem se entregar, porque você começa a envelhecer sem sentir. O envelhecimento é uma coisa natural da vida, mas você tem que manter o espírito jovem, não a sua pele, não, mas mesmo assim você pode melhorar, porque a medicina hoje nos dá a oportunidade de ter uma longevidade bem maior do que há 30, 40 anos atrás. Então a gente não pode se entregar, faça uma atividade, encontre-se com seus amigos, marque um encontro para assistir o jogo do time que você gosta, vá à academia, caminhe e não deixe de ir ao seu médico. E mais importante, congregue a sua família, que é o maior incentivo para a vida da gente. Sem dúvida. Roberto, muito obrigada pela sua entrevista. Bom, e no próximo bloco nós vamos falar sobre alguns projetos de lei, propostas de emenda constitucional que interessam a todos os servidores públicos. Não sai daí, a gente volta já.